Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema plantando e colhendo. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 8, e eu vou ler do versículo 13 ao 22, que diz assim: No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e juntamente contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra. Traze-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e com ele os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, conforme acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Meu irmão, minha irmã, quando Noé e seus filhos saíram da arca, Deus declarou algo. Ele disse que enquanto houvesse a terra, o tempo de semear e o tempo de ceifar não cessariam. O tempo de semear e o tempo de ceifar são tanto princípios naturais como espirituais. Todo o reino de Deus opera nos princípios de plantar e colher. Na parábola do semeador, Jesus disse que não podemos entender o reino de Deus se não entendermos os conceitos naturais de semear e de ceifar. O reino de Deus opera segundo o princípio da semente. Nossa prosperidade financeira está diretamente relacionada a esse princípio de plantar e colher. A primeira coisa que devemos perceber, por exemplo, é que devolver o dízimo não é plantar. Entregar o dízimo é simplesmente devolver a Deus o que lhe pertence. Plantar é a quantia que damos além dos nossos dízimos. Plantar e colher só funcionarão se devolvermos primeiro o dízimo. De acordo com a palavra de Deus, colhemos na proporção em que plantamos. Em outras palavras, não apenas ceifaremos na proporção em que semearmos, mas também sempre ceifaremos o que semeamos. E esta é uma parte vital do plano de Deus para fazer-nos crescer. Se plantarmos apenas algumas sementes de milho, colheremos apenas algumas espigas de milho, com alguns grãos de milho em cada espiga. Colheremos mais do que plantamos. No entanto, se plantarmos muitas sementes, colheremos muitas espigas com muitos grãos. Se plantarmos pouco, colheremos pouco. Se plantarmos muito, colheremos muito. Repare que a expressão correta é plantar e colher, e não colher e plantar.
Devemos colocar esse plano divino em prática corretamente. Logo, não podemos esperar que Deus nos abençoe antes de começarmos a dar. Não devemos dar com a intenção de sermos prósperos. Somos prósperos porque damos. Dar generosamente traz resultados generosos. Nós sabemos que algumas pessoas ofertam de má vontade. Esse tipo de doação não será abençoado. Essas pessoas não compreendem os princípios da prosperidade divina. Elas não entendem que Deus multiplicará o que houverem semeado e que serão abençoadas como resultado de sua doação. Acham que precisam passar necessidade quando ofertam, mas se ofertassem com a compreensão da palavra de Deus, perceberiam que toda vez que ofertam, estão dando a Deus uma oportunidade de abençoá-las. Quando semeamos ou damos uma oferta, a quantia não é necessariamente estipulada na palavra de Deus. Uma oferta é o que propomos dar de todo o coração. Deveríamos propor de acordo com a maneira que queremos ser abençoados. Se dermos apenas um pouquinho, seremos abençoados um pouquinho. Se queremos colher abundantemente, devemos dar com abundância. Não devemos dar por necessidade ou por causa da pressão emocional. Pelo contrário, deveríamos dar com sabedoria. Um fazendeiro sábio e diligente planta a sua safra com consistência e planejamento. Esta é a forma como deveríamos dar e plantar a nossa semente financeira. Quando semeamos com consistência e planejamento, a fé em nossos corações deveria dar-nos a confiança de que Deus nos aumentará à medida que dermos. Se o fizermos, Deus abençoará a nossa oferta. Deus ama um ofertante alegre. Você pode ser alegre quando compreende o plano de Deus. Deus não quer tirar nada de você, mas deseja te abençoar e te fazer crescer. Ele é o Deus mais do que suficiente. Ele é capaz de fazer com que toda graça, privilégio e bênção terrenas venham até você, para que você possa ser autossuficiente sempre, em todas as circunstâncias e necessidades. O plano de Deus é para que você tenha o suficiente para atender às suas necessidades e ofertar em toda boa obra. Quando nós entendemos os princípios da prosperidade, reconhecemos que Deus é o nosso recurso. Um fator importante em plantar e colher é que devemos dar segundo a nossa fé. Quando você deseja dar uma oferta depois de ter entregue o dízimo, você deve determinar onde está a sua fé. Se você tem R$1.000 de dívidas e R$1.100 em dinheiro, você deveria determinar se tem fé para dar mais do que os R$100 extras que você tem que dar e um pouco de dinheiro que cobre as suas contas. Dê, pois, segundo a sua fé. Deus nos promete que nos suprirá com semente para semear. Entretanto, algumas pessoas comem as suas sementes em vez de plantá-las. Quando o fazendeiro sábio colhe uma safra, o que ele faz? Ele separa um pouco do que colheu para comer, mas uma parte dela é usada para plantar a safra do ano seguinte. Da mesma forma, deveríamos reconhecer quando Deus nos dá semente para semear. Deveríamos separar o dinheiro que vamos dar. Se Deus nos dá semente para semear e a usamos para comprar algo para nós, ela nunca será plantada. Se Deus dá a alguém um dinheiro extra a essa pessoa e ela o usa para si própria e nunca o semeia, Deus nunca poderá multiplicar a semente. Deus quer nos dar a semente para plantar e Ele a multiplicará quando for plantada. O único momento que a semente
multiplicará é após ter sido plantada. Se ela é colocada em um armazém e nunca é plantada, nunca será multiplicada, porque Deus só pode multiplicar o que plantamos. Porque Deus quer que sejamos semeadores. Porque ele diz, por exemplo, em Filipenses 4,19, que ele suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Jesus Cristo. No entanto, há algumas qualificações que precedem esta afirmação. Os filipenses foram qualificados para terem as suas necessidades supridas, porque tinham feito algo. Eles participaram em dar e receber. Note mais uma vez que não é recebendo e dando, mas é dando e recebendo. Dar precisa vir primeiro, mas não se trata somente de dar e dar, mas também de receber. Porém, dar, como eu disse e repito, precisa vir em primeiro lugar. Os filipenses deram a Paulo, pois ele estava fora pregando o evangelho. Essas pessoas deram para que Paulo pudesse pregar. Esta é a razão pela qual ele chamou seus dons de sacrifício aceitável. Quando elas deram, Paulo estava em uma outra área geográfica, levando a salvação às pessoas por meio da pregação das boas novas. O dom dos filisteus os colocou em uma posição de receber e ter as suas necessidades supridas. Paulo não procurou o dom, mas o fruto que aumentaria a sua conta, pois eles haviam plantado suas finanças na obra ceifeira de Deus. Às vezes, os pastores ficam acanhados em pregar a verdade relativa à oferta e à prosperidade. Temem que as pessoas suspeitem que eles tenham falsos motivos. No entanto, Paulo diz que ele não estava procurando dádivas, mas o fruto que aumentaria a sua conta. Este foi, e ainda é, uma bênção dobrada. Quando os filipenses deram, eles estavam prestes a receber. Quando plantaram sua semente financeira, Deus a multiplicou em suas vidas. Quando os filipenses deram para alcançar os perdidos, aquelas pessoas responderam ao evangelho e foram salvas, tornando-se fruto em sua conta no céu. Não somente Paulo receberia uma recompensa por ter alcançado aquelas pessoas com o evangelho, como aqueles cristãos de Filipos receberiam uma recompensa também, pois deram. Há uma recompensa na terra e outra no céu por esse tipo de oferta. Deus nos dá uma colheita dobrada, uma na terra e outra no céu. O que colheremos na terra? Mais do que plantamos. Você pode ter um salário fixo, mas isso não muda a palavra de Deus. Como Deus faria isso para mim? Não sei, mas sei que a sua palavra é verdadeira. Um homem e uma mulher sábios ficarão entusiasmados e cheios de fé ao lerem sobre as promessas de Deus. Aqueles que se recusarem a plantar não terão uma colheita mais tarde. Em outras palavras, se um fazendeiro sair e olhar para as nuvens e decidir não plantar a semente, quando vier o tempo da colheita, ele não terá o que colher. Não podemos esperar pelas condições ideais. Devemos começar onde pudermos, até mesmo se for com uma pequena quantidade no início. Uma vez que você houver começado, Deus poderá devolver em dobro a você. Então, você pode dar mais e colher mais, e dar mais e colher mais. Esse é o processo. Nós plantamos, Deus multiplica, e então nós colhemos. Na parábola de Marcos 4, do versículo 26 a 29, vemos que o homem tem a responsabilidade de semear a semente. Deus não o pode fazer por nós. Nós precisamos plantar a semente. Em seguida, a parábola nos diz que a terra frutifica.
Para que o fazendeiro consiga uma boa colheita, ele deve ter a certeza de plantar a semente em uma boa terra. Se quisermos uma boa colheita financeira para as nossas vidas, devemos plantar a nossa semente para ganhar almas para o reino de Deus. Existem algumas pessoas que não prosperam financeiramente porque desistem. Mas a palavra de Deus lembra que devemos nos cansar de fazer o bem sem desistir antes de vir a colheita. Há um tempo em que a nossa colheita virá, porque permanecemos na fé. Devemos continuar a crer em Deus e a falar de acordo com a sua palavra. Deveremos tirar uma lição de alguns dos homens poderosos do rei Davi, mencionados no Antigo Testamento. Um dia, um deles defendia um campo. Os filisteus estavam ao seu redor, mas ele permaneceu no meio do campo e o defendeu. E ele disse: Este é o meu campo, e nenhum filisteu irá tirá-lo de mim. Precisamos ficar firmes nas promessas de Deus e dizer: Este campo é meu, esta bênção é minha. Diabo, você não vai tirá-la de mim. Este campo é meu, esta prosperidade é minha. Plantei a minha semente e vou colher. Você não irá roubá-la de mim, diabo, em nome de Jesus. Por isso, devemos ficar firmes, continuando a combater o bom combate da fé. Um bom combate é o combate que você sempre vence. Podemos sempre vencer o bom combate da fé, mas devemos permanecer nela. Devemos ser obedientes a Deus e permanecer na fé e falar de acordo com a palavra de Deus. Então, ceifaremos a nossa colheita em nome de Jesus. Você crê nisso? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós a cada dia, Pai, estamos aprendendo contigo. E hoje nós aprendemos, Pai, que nós precisamos a cada dia, primeiramente, plantar para depois colher. E neste momento nós apresentamos a Ti, Pai, tudo aquilo que nós temos plantado no Teu reino, para que almas sejam ganhas para Ti, para que almas sejam salvas, para que almas sejam tiradas da mão do inimigo. E por isso, nesse dia de hoje, Pai, apresentamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence. E que nós possamos receber de Ti, Pai, a bênção, a vitória, o milagre, como resultado de tudo aquilo que nós temos plantado no Teu reino, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fique contigo. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.